Pessoal, mais uma resolução. Figura 1. Número de casos notificados de Covid-19 segundo data de notificação em Minas Gerais, mês de março de 2020. E aí tem um gráfico diário aí do mês de março, desde o dia 1º até o dia 24 de março. Ok. Sobre este gráfico, se pergunta, com base nesses dados, considere as afirmações abaixo. Primeira, o número de casos notificados apenas no dia 16 de março foi maior que a soma de todos os casos nos dias anteriores do mês de março. Então, essa aqui é bem simples, ó, um pouquinho de trabalho, mas é bem simples. Ele diz que os casos do dia 16 de março é maior que a soma dos dias anteriores desse mês de março. Deixa eu localizar primeiro aqui o dia 16 de março, olha só. Tá aqui, ó, 504 casos. Vou anotar aqui, ó, dia 16 de março, eu consigo observar 504 casos. E aí diz que esse valor é maior que a soma de todos os outros dias anteriores. Ou seja, ele quer dizer que isso é maior que a soma de todos os valores anteriores. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 mais 6, 11, 25, 31, 32, 32, 43, 43, 55, 55 mais 9, 64. Vou parar aqui, ó, 64, para eu não me perder. 64. Agora eu sigo aqui. 28 mais 38 dá 50, 65, 65 mais 38, 65 mais 38 vai dar 103. Então, aqui 103. Eu vou somando em partes, né? Assim eu não me perco. Aí eu tenho 75 mais 141, isso vai dar 100, 210, 216. Que é o 75 com o 141. E aí falta 102 mais 110, isso dá 212. E agora eu somo. 4 e 3, 7, e 6, 13, 13 com 2, 15, me vai o 1, eu tenho 1 mais 6, 7, 8, 9, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 595. Então eu tenho 595. Então eu vou botar aqui, ó, que a soma resulta, a soma dos dias anteriores resulta 595. Então ele está me dizendo que em 16 de março tem um valor maior que a soma. Isso é verdade? Não, né? A soma é maior do que o dia 16 de março. Portanto, essa primeira aqui, ela é falsa. Já vou guardar isso. A primeira é falsa. Vou analisar a próxima. A número 2, está aí o mesmo gráfico, diz assim: no dia 23 de março, houve o maior aumento relativo no número de casos em relação ao dia anterior. Bom, então vou pegar aqui, primeiro localizar o dia 23 de março. 20, 21, 23 de março, 23 de 24 está aqui, né? Olha só, esse aqui é o último dia, ó, 24 de março. Então, 23 de março é nesse 3.413. Então, aqui eu tenho 24 de março, 24 do 03. Eu tenho 3.413. E aí ele diz que é o maior aumento relativo ao dia anterior. Então, vou pegar o dia anterior, ao 24 de março, 23 do 3. E aí eu tenho 1.158.
dia 24, é o dia 23, né? Então, dia 23 de março e dia 22 de março. Ok, certinho. E já vou calcular essa diferença aqui, né? Maior aumento. 13 menos 8, 5, aqui cedeu 0, 10 menos 5, 5, esse cedeu 3, menos 1, 2, esse aqui não cedeu, 3 menos 1, 2. 2.255 casos. Essa é a diferença. Isso aqui, ó, é a diferença absoluta. É a diferença numérica. Absoluta. É a diferença absoluta. Ele está falando maior aumento relativo. Então, diferença relativa. Ok. Vou buscar em outra variação de um dia em relação ao anterior, onde possa ter existido uma maior variação do que essa. Variação relativa. Nota que de 1158 para 3.413, mais ou menos, né, dá para dizer que mais ou menos triplicou, né? Praticamente triplicou. Praticamente é o triplo. Então, vou pensar aqui, ó, vou procurar um outro dia onde tenha um aumento maior do que o triplo. E aí, analisando o gráfico com um pouco de cuidado, eu consigo perceber que aqui, ó, desse dia 15 de março, que tem o valor 110, em relação ao dia 16 de março, que tem 504, observa que o aumento relativo é bem maior. Deixa eu colocar para ti aqui, ó. 16 de março, 16 do 3, tem o valor 504. E no dia 15 de março, 15 do 3, tem o valor 110. A diferença aqui ela é de 4, 10 menos 1, 9, 5, 494. Como eu te falei, ó, lá em cima, essa é a diferença absoluta. Então, olha só, em termos absolutos, claro que a diferença do dia 23 para o dia anterior, aliás, do dia... seria aqui do dia 23, é do dia 23 para o dia 22, estou fazendo errado aqui, tá? Mas tá certo aqui, ó, 23 e aqui 22, os valores são corretos, tá? Deixa eu botar aqui da mesma cor para não ficar muito feio. Aqui, ó, é do dia 23 para o dia 22. Então, do dia 23 para o dia 22, houve uma variação de 2.255. E do dia 15 para o dia 16, ou dia 16 para o dia 15, houve uma variação de 494. Claro que aqui é a variação maior, né? Mas ele não está perguntando a maior variação absoluta ou simplesmente a maior variação. Ele está perguntando a maior variação relativa. É como se fosse a maior variação percentual. Então, como eu te falei, aqui praticamente de um dia para o outro houve uma triplicação, né? Houve o triplo, mas aqui nesse outro caso, de 110 para 504, houve praticamente a quintuplicação. Então, aqui, ó, praticamente é o quíntuplo. Então, nesse caso aqui, houve um aumento maior, né? Então, eu consigo, através desse raciocínio intuitivo, perceber que o aumento do dia 15 para o dia 16 é um aumento maior que do dia 22 para o dia 23. Então, dia 23, houve um maior aumento relativo? Não, não houve, porque eu já encontrei um outro dia aqui que houve um aumento maior. Inclusive, aqui, ó, do dia 1º, aliás, do dia 5 para o dia 11, eu tenho um aumento maior ainda. Porque, olha só, dia 5 eu tenho um caso, e no dia 6, no outro dia, eu tenho 11 casos. Então, aqui é praticamente 10 vezes. Né? Na verdade, 11 vezes. Né? Então, aqui o aumento relativo foi muito maior ainda. Né? Então,
observa aí que essa, número 2, também é falsa. Lembro para ti que na lâmina anterior, aqui ó, a primeira ela era falsa, né? E agora nessa segunda aqui também é falsa. Então eu já tenho as duas primeiras falsas, tá? Isso é importante porque daqui a pouco a gente vai precisar, na hora de responder a questão, marcar a alternativa. Ainda sobre esta número 2, eu podia aqui inclusive fazer um valor percentual, né? Eu vou fazer só desse primeiro aqui, ó. Eu podia pensar assim, ó, dia 22 deu 1158. Então 1158 é o meu 100%. Sempre o valor mais antigo, tá? Em cálculo percentual é o 100%. Quando eu quero saber variação de preço, variação percentual de preço, variação percentual de peso, variação percentual de altura, variação de nota, quando eu quero fazer uma variação percentual, sempre o valor mais antigo, a priori, é o 100%. E o outro valor, então, vai ser embutido o aumento ou vai ser subtraído da diferença, da diminuição. Então, o valor mais antigo é o 100%, a não ser que no exercício diga o contrário. Por exemplo, se eu vou calcular o lucro de um produto, eu calculo o lucro sobre o preço de compra, sobre o preço primeiro. A não ser que o exercício diga, calcule o lucro percentual sobre o preço de venda. Aí tu vai considerar o preço de venda como referência, o preço de venda como 100%, ok? Caso contrário, a priori, o valor mais antigo, o primeiro valor é sempre o 100%. Então, do dia 22 é o 100%, é o valor mais antigo, e no dia 23 é o valor que vai ser agregado. Como eu quero o percentual do aumento, vou usar aqui direto 2.255. Isso vai dar x%. Então, se eu resolver essa regra de 3, isolar o x aqui, ó, 22,55, aqui eu multiplicando por 100 já vai dar 225.500. Se eu divido aqui por 1.158, tinha feito esse cálculo aqui em algum lugar. Tinha feito, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho, dá 194%. Ó, quase 200%, realmente, ó, quase o triplo. Se fosse o triplo, seria 200%. É o 100% mais os 200%, certo? E aí, claro, eu tenho 194% de variação e eu posso fazer a mesma regra de 3, agora seguindo aqui, né? Calculo a diferença, 494. 494 vai ser x%. E aí, o 110, que é o valor mais antigo do dia 15, 110 é 100%. E aí tu resolve isso, vai dar uma situação mais exata. Mas eu já consegui aqui, através desse raciocínio empírico ou intuitivo, perceber que essa segunda é falsa. E aí falta a terceira. Tá aí o gráfico de novo, e aí diz que no dia 6 de março houve um aumento de 1000% no número de casos registrados em relação ao dia anterior. E aquela situação que nós já vimos aqui comentado na afirmativa 2. Olha aqui, ó. O dia 6 de março, ele está aqui, ó. 6 de março, ele tem o valor de 11. Vou colocar aqui, ó. Dia 6 de março, de acordo com o gráfico, são 11 casos. E no dia anterior, ó, em relação ao dia anterior é dia 5 de março, aqui no gráfico, olha o que está acontecendo, eu tenho apenas um caso. Então, ele está dizendo que a variação foi de 1000%. Agora sim, eu vou fazer a regra de 3. Olha só, vou calcular aqui a diferença. 11 menos 1 é 10. Então, essa aqui é a diferença absoluta. E aí, eu vou tratar da regra de 3. Lembra? O valor mais antigo é o 100%. O valor mais antigo é do dia 5, é 1. Então, esse 1 eu vou chamar de 100%. E a variação, que foi 10,
esse 10 vai ser x%. Logicamente, 1 vezes x, x, 10 vezes 100, 1000, e aí aqui eu tenho x igual a 1000% realmente. Aí se percebe que houve um aumento de 1000%, e a número 3, a alternativa 3, então ela é verdadeira. Então vamos retomar aqui. A alternativa, a primeira afirmação era falsa, a segunda falsa também, e a terceira verdadeira. Então falsa, falsa, verdadeira, só a terceira que é verdadeira. Agora eu posso tratar de marcar a questão. Lembra? Ó, falsa, falsa, verdadeira. Quais são corretas? Apenas 1? Não. Apenas 2? Não. Apenas 3? Sim, apenas a 3. Letra C. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica o meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.